bate-papo super. E hoje é um dia especial porque continuaremos com a série aí, Os Pecados Capitais. E hoje, para começar o negócio aqui, nós vamos falar sobre a ira. E eu já estou meio nervoso, já vou... Estou brincando. Isso aí é só para ilustrar que às vezes isso nos acontece. Ficamos irados. Mas até onde devemos irar? Até onde nós não devemos ir? Até onde é pecado? Até onde não é? Será que Deus se agrada? Será que isso faz bem para nós mesmos? Será que faz bem para quem está do nosso lado? Time de convidados aí, não é isso? Aqui temos um casal. Na verdade, vamos começar ali pelo nosso querido Otávio Guilherme, que é capelão lá da Igreja Batista da Savassi, né? Isso. E é músico também. E nas horas vagas também, apresentador de televisão, é pai, faz um monte de coisa. Avô. Já? Já, e o segundo tá chegando amanhã. Olha que bênção, hein? Então, parabéns. Obrigado. Otávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia para todos vocês, né? Que nós sejamos muito abençoados aqui nessa manhã e eu tenho certeza que nós seremos abençoados. É um prazer estar aqui, viu, pastor? Amém, obrigado pelo carinho. E do lado dele, a sua esposa, né, a Valéria Frotcher. Gostou? Então, eu estou aprendendo. Valéria, que é empresária, seja bem-vinda. Amém. A casa é sua. Obrigada, pastor. Obrigado pela honra. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Bom dia para todos e para todos que estão nos assistindo também. Que a gente possa ser muito usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, para você... perdão, arrepender. Por isso eu amo aquela passagem de 2 Crônicas 7,14. Né? Ou seja, se nós pegarmos ela de trás para frente, né, começarmos ali, e eu sararei a sua terra, mas Deus só vai sarar a nossa terra, o nosso corpo, né, quando Ele perdoar os nossos pecados. Mas Ele só vai perdoar os nossos pecados quando Ele ouvir você falando, Senhor, olha, eu me humilho, eu agora me converto dos meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados. Para você falar, você tem que buscar. Nós estamos falando aqui, então, de briga, marido e mulher, discussão, marido e mulher. Nós temos o Otávio aqui e a Valéria, sua esposa, querido. Eles têm um testemunho fantástico. Eu os conheci há bem aí de uns 4, 5 anos, mais ou menos. Nós viemos ter uma participação no programa do pastor Vanderlei Miranda, Noite e Companhia, e fomos falar sobre casamento. Eu estava ali representando o lado da igreja, aquela condição, e eles trazendo um testemunho bacana. Eles ficaram apenas 2 anos e meio separados. E hoje estão aqui, os dois bonitos. Vejo que sua mãe orou muito, viu? Então, eles viveram uma situação delicada. Então, compartilhe um pouco disso aí, sobre a ira, o motivo ali das coisas. Na verdade, né, eu e a Valéria, hoje nós estamos há mais de 10 anos, assim, recasados, né? Porque nós chegamos a ficar separados. Mas nós estamos, depois da nossa conversão, estamos aí juntos. Ao todo, quantos anos juntos? 25. 25, fizemos em dezembro, dia 20, 25 anos de 4 casados. meses. Né? Gente, eu posso falar com vocês aqui, nem parece. Graças a Deus. Vocês já são até vovôs, né? Vai nascer mais um amanhã. Amanhã. Nós temos o Davi, de 1 ano e 9 meses. E quem que nasce amanhã? Mateus. Mateus, seja bem-vindo em nome de Jesus. Jesus. Amém. E a Bia, né? A mãe do Davi, a mãe do Mateus, está assistindo a gente também lá, está ligada com a gente. Mas, enfim, nós, 25 anos, a gente quando fala, às vezes, 25 anos de casado, as pessoas falam assim, olha que legal, que lindo. Mas nem sempre, né, são rosas, flores, né, 25 anos, flores, etc. Então tivemos alguns problemas. Eu até perguntei hoje para a Valéria, falei, Valéria, quando eu me separei de você, quando eu saí de casa, né, te troquei aí pelas aventuras da vida, você ficou irada? Ela falou, não, eu fiquei frustrada, fracassada, aquele sentimento, ou seja, eu provocava, às vezes nós somos motivo de provocação de ira no outro, né? Eu provocava muito a Valéria, eu lembro disso, né? Hoje eu procuro evitar, né? Mas eu era um provocador da ira porque eu queria ter o quê? Uma justificativa para sair de casa. Então, se eu provocasse, ela irasse comigo... Tem o lado do homem também, né, não é na questão do temperamento, mas da própria essência do homem sempre querer ter a razão, né? Exato. Então se ela se irasse comigo, eu falei assim, então agora eu vou sair de casa porque eu vou... Olha só que é justificativa, o homem tem a... Sabe o que eu chamo isso? Síndrome adâmica. É canalice, claro, mas é uma síndrome adâmica. Daquela questão de você sempre jogar a culpa pro outro, né? Obrigado, viu, pastor Jean? Eu vou ir lá com o seu de novo. Peraí. O pessoal aqui, eles perguntaram por que eu tava rindo, desculpa. Mas o negócio é tão interessante porque, às vezes, igual o Jean falou ali, quando o Otávio estava falando, porque eu procurava isso, era o meu
meu temperamento, aí o Jean diz, é Canalice. canalice mesmo. Ou seja, mau caráter. Então, pessoal aí, os câmeras aí, nossos queridos, entenderam por que eu ri? Canalice, mas é a verdade, é uma palavra, né? É, exato. Porque tem um lado mau caráter, né? É. E eu tenho um temperamento mais tranquilo. Não sei se eu sou melancólica, fleumática, eu não entendo muito, não. Mas eu não tinha o hábito de agredir, de revidar, não tinha. Mas eu sempre comentava, quando alguém comentava alguma coisa, mas você está aguentando? Como é que é isso? Ele está fazendo? Vocês vão separar? Eu falei, não, se tiver que ser ele, que saia. Né? Então eu fui carregando isso durante muito tempo. E a minha própria palavra, né, veio a acontecer. Se ele tiver que sair, ele que sai. E um dia ele saiu. E quando ele saiu, eu me senti fracassada. Tá. Porque é aquela coisa, se eu não dei conta de segurar um casamento, eu não vou segurar um casamento sozinha, a gente não segura um casamento sozinho, nós somos dois. A gente tem que andar junto. Mas eu me senti fracassada. E me irei muitas vezes depois que a gente se separou, por causa de algumas situações que aconteciam, mas sempre na minha. E ele que é mais explosivo. Não, hoje, é claro, eu estou muito mais controlado, né? Quando eu disse, inclusive, que nem sempre o motorista do lado, o outro carro é o motivo da nossa ira, às vezes é de quem está do lado. Por exemplo, hoje, quem dirige para mim hoje, eu tenho uma motorista particular, né? A Valéria. Então, eu sou o copiloto dela. Então, às vezes, eu tento corrigi-la algumas vezes. Porque não que a mulher dirija mal, de Quando forma... nós nos separamos, eu não trabalhava fora. Então, eu tinha tenho dois filhos. Nós temos 2 filhos, né? A Ana Beatriz e o Guilherme. A Ana Beatriz estava com 10 anos e o Guilherme com 2. E eu vivi um momento que eu falava muito com Deus, Senhor, eu não era cristã, mas eu conversava muito com Deus. Senhor, eu quero dormir. Me faz dormir 6 meses, porque quando eu acordar, isso tudo já vai ter passado. Olha só. Só que aí eu comecei a enxergar, o meu pai é uma bênção na minha vida. Eu falo que ele é o meu psicólogo, porque ele sempre falava, minha filha, calma, não é assim, vamos com calma, cada dia, né, vamos viver um dia a cada dia. E aí eu comecei a entender que eu tinha que viver aquilo, que eu tinha que resolver aquilo de uma forma mais tranquila para que aquilo daqui 6 meses não me magoasse, não me deixasse com sentimento de fracasso como aquilo estava naqueles dias. E assim eu fui trabalhando isso no meu coração, na minha mente, né? E pedindo a Deus para me libertar daquilo, para tirar aquele sentimento de mim. E é o que a senhora falou. Não adianta, você passa 6, você passa 10 anos, se você não começar a pôr para fora, né? Vocês falaram no começo de externar de alguma maneira. Quer dizer, tem gente que pinta, né? Tem gente que rabisca, tem gente que lê. Então vamos procurar o que melhor encaixa com a minha natureza para eu fazer, para começar a colocar isso de uma forma que não vai ficar me magoando todo. Eu queria... Isso é tão importante porque... essa questão da hereditariedade, tanto genética quanto espiritual também, está na Bíblia, né? Eu e a Valéria, nós nos separamos, a gente tinha 12 anos de casado, né? Eu tenho história de separação por parte da minha família, né? Irmãos, mãe e etc. No caso da minha mãe, ela nem casada era, mas ela morreu salva, graças a Deus, morreu em Cristo. No caso da Valéria também, tem casos de separação na história. Então, sabe o que eu acho? Que nós devemos, na verdade nem acho, eu penso, nós devemos nos arrepender quando nós nos achegamos a Deus e falamos assim, ó, Senhor, realmente eu peço perdão pelos meus pecados, pelos erros dos meus antepassados, porque isso é Bíblia. Deus fala lá em Êxodo, no versículo 15 ali, capítulo 20, os 10 mandamentos, isso. Versículo 5 ali na segunda parte, quando ele fala que ele é um Deus zeloso e que ele vai cobrar a iniquidade dos pais, dos filhos, da 3ª, 4ª geração, ele está falando o quê? Porque a gente não sabe o que é iniquidade, as pessoas não têm essa, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, lembra lá de Jesus falando? É a institucionalização de um pecado, né? Não exatamente um pecado, mas eu vejo a iniquidade como ausência da lei, e eu vejo lei, quando você falou sobre a lei, acho que a gente tem que entender aí os conceitos, a lei para mim é a palavra de Deus, a lei não pode ser vista como julgo, a lei é amor. A lei é amor. Então, olha, ausência de lei, ausência de quem instrui a lei e ausência do fundamento maior da lei, que é o amor, isso sim para mim é iniquidade. Eu, por exemplo, eu sou sacerdote da minha casa. Que a lei ela é para o louvor. A lei é boa. A lei é boa, a lei é cuidado. A lei é cuidado. O povo é que não sabe enxergar a lei. Que marginaliza a lei. Criminaliza. É cuidado de Deus para nós. Aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos, que é aquele descontentamento.
A gente sempre quer mais. A gente sempre quer, porque essa foi a nossa primeira briga. Agora, vale dizer que nós estamos falando da lei aqui, da palavra de Da Deus. palavra de Deus. Da Constituição. Não. A Constituição é lei, mas... Mas a própria Constituição, ela é boa. É boa. É boa. É boa. No Não, ainda contexto tem de outra 1 lei. Pedro fala da lei humana também. Deixa eu Ainda só tem- concluir meu ainda tem uma raciocínio. outra Se a lei lei, aqui, mas deixa se eu essa concluir. lei constitucional não for uma lei justa, alinhada com a lei do Criador, aí ela não vai servir. Você tá Sim, entendendo? claro. Ela não vai claro. ser É uma boa. outra lei que, Só para inclusive... concluir minha linha de pensamento aqui. Aí, veja bem, aí se eu sou o sacerdote do lar, da minha casa, eu tenho por obrigação instruir a minha família na lei, na palavra de Deus, eu tenho que colocar a lei, e o fundamento maior da lei, que é o amor, eu tenho que exercer isso em casa. Quando eu não exerci isso, eu me separei da Valéria. Agora, quem ia sofrer as consequências? Os meus filhos, né? Essa última telespectadora que falou que vem sofrendo e tal, por causa. Ela citou uma história de hereditariedade na casa dela. Então, como não é nem conselho, mas aí vai uma dica, olha, fala, Senhor, se arrependa diante do Senhor, coloque esses pecados diante do Senhor, porque perdão, na verdade, não é nem sentimento. Não é. Perdão é atitude, é decisão. Decisão. Né? Então, agora, o melhor de tudo, que eu encurtei a questão da hereditariedade na vida da minha filha e do meu filho. Porque eu me arrependi, voltamos, casamos de novo, e hoje a gente ministra para a família em relação a isso. Agora, o versículo não parou ali, ele continua. Mas farei misericórdia para mais de 1000 gerações daqueles que amam e obedecem os meus mandamentos. Ou seja, hoje eu e a Valéria, nós podemos ver a misericórdia de Deus sendo efetiva na nossa vida, ela é exercida na nossa vida, né, que é uma coisa linda, porque Salmo 128 fala, né, verão os filhos dos teus filhos, olha que coisa maravilhosa, nós já estamos vendo, né, e a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida, porque um dia nós nos arrependemos, reconhecemos o erro e falamos, Senhor, agora, então dirige a nossa vida, Senhor. É por isso que não dá para abrir mão dessa vida espiritual, entendeu? Exato. É uma Alma, tomada- corpo e espírito, não dá. É aquilo que nós estávamos falando sobre arrependimento, é a questão de consertar a rota, não é isso? De mudar de reaver ali a direção. coisa. Otávio e Valéria, obrigado pelo carinho, Obrigado. consideração final aí do O casal. que eu teria para dizer nesse momento é que não procure fazer o papel de Deus. Né? Existe a ira divina, a ira humana, mas com certeza a ira de Deus ela vai trazer melhores benefícios para você. Né? Então, descansa nele, deixa ele fazer, não procure fazer o papel dele. Amém. Eu gosto muito de oração. E o que eu peço para mim é o que eu recomendo também. Que a gente possa estar orando todos os dias, pedindo ao Senhor para derramar mesmo domínio próprio, mansidão no nosso coração e na nossa mente. Amém. Obrigado.